Fala galera, aqui é o Nerd Tributário, tranquilo. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Vamos à nossa análise semanal dos episódios, né, do The Last of Us, né, do episódio 5 do The Last of Us. O episódio que saiu sexta-feira, dia 5, né? Dia 5 não, dia 10, desculpa. Já saiu no dia 10, né? Sexta, dia 10. Mas só estou conseguindo fazer o vídeo hoje, né? Então vamos à análise, que foi um episódio muito bom, né? Beirando a excelência, né? Estava ali no padrão dos outros episódios, só que vai ter a minha primeira ressalva, né? Do The Last of Us, desde quando a série começou a ser exibida, né? Desde o primeiro episódio. Até agora eu não tinha feito nenhuma crítica, eu já estava achando todos os episódios perfeitos. Nesse episódio tem uma ressalva, né? Não me atrapalhou na imersão do episódio, nada disso, mas achei que eles correram um pouquinho demais nesse episódio. Mas vamos falar, né? Isso com calma mais à frente, né? Na primeira parte aqui, né, do episódio, né, dessa cena que a gente está, das cenas que a gente vai falar agora, né? Achei bem legal, né? Como é que o Neil Druckmann e o Greg Mazin, né, o Mazin, né, dependendo da pronúncia aí, tal, como é que eles abordaram, né, nesse episódio, né, o encontro, né, do Henry e da Sam com a Ellie e o Joey, né. Você vê que tem muitas similaridades com o jogo, mas também tem suas diferenças, né. E a diferença que a gente já encontra de cara é que o Sam, né, é surdo, né? Não diz como ele ficou surdo, né? Não entra em detalhes da surdez dele, né? Pelo menos eu não me recordo agora de cabeça, mas acho que não entra em detalhes mesmo. Mas isso é bem importante, né? Que achei bem interessante essa abordagem dele ser surdo, né? Porque eu vi a entrevista do Neil Druckmann e ele falou que o Greg chegou para ele e falou, pediu, né? Ah, pô, será que o Sam aqui ser surdo não seria uma boa, né? Aí o Neil falou, pô, seria, né? Ah, mas você ficou meio decepcionado? Não, eu fiquei meio decepcionado porque eu não pensei nisso antes, né? Ele não pensou isso pro jogo, ele pensou pra série, né? Que o Greg deu a ideia, ele pensou pra série. E o Neil, que é o criador, né, do jogo, ele não tinha pensado nisso pro jogo. É uma abordagem bem interessante porque quando eles. Eu vi a entrevista dos dois, achei bem legal, porque quando eles tiveram essa ideia, o Greg teve essa ideia, foi para mostrar a dependência que o Sam tem do Henry, né? Ele é muito dependente do Henry. Então, ele você vê, né, e fica bem evidente né, nessa primeira parte do episódio, né, dessa parte inicial do episódio, que ele realmente é dependente, né? Ele precisa das coisas, né? Precisa comer, é uma criança de 8 anos de idade, né? Uma criança de 8 anos de idade, já sem nenhum problema físico nem nada, já seria difícil no mundo pós-apocalíptico, né? Você criar no mundo pós-apocalíptico e uma criança que tem necessidade, né? No caso a surdez, né? Então isso foi bem legal. Essa abordagem achei bem interessante, né? Porque a gente não vê muito isso em nenhum jogo né, pós-apocalíptico. Eu me recordo de ter jogado. Nunca vi essa abordagem, né, de um deficiente no mundo pós-apocalíptico. Então foi bem legal eles colocarem o Sam, né, surdo, né? Ele lá na lousa mágica, né, escrevendo, né, para quem não entende língua de sinais. E foi um trabalho bem legal, né, porque nos bastidores, né, você vê depois do episódio, né, que eles divulgam na entrevista, falam como é que foi nos bastidores e tal. Todo mundo quis aprender a língua de sinais ali, né? A Ellie, né, a atriz que faz a Ellie, a Bella Hassel, né? Desculpa se eu estiver errado na pronúncia, tá? Mas ela estava querendo ali aprender, né, junto com o Neil Druckmann, junto com o Greg Mazin também, que estava querendo aprender ali mais sobre a língua dos sinais, né? O ator que fez o Sam realmente ele é surdo, né, na vida real. Então achei muito legal essa abordagem da surdez, né? Falando mais do episódio, o episódio fez, cara, o incrível, né, do que a gente está achando sensacional
dessa adaptação do The Last of Us é a fidelidade que eles estão mantendo com o original. Mudando um pouco aqui, o Sam não era surdo, né, no jogo, mas aqui mas tirando isso ou outro, que você está fazendo, está adaptando e está melhorando a obra original, né? Nessa parte achei que eles melhoraram muito a obra original, né? Deixando o Sansu, né? E fazendo falas fiéis, né? Você vê a conversa do Joey e com o Henry, você vê que tem frases ali que estão no jogo. Você olha e caraca, estou me transportando para o jogo, né? Então tá sendo essa fidelidade, eles mantiveram, né? A risada do Sam, né? Ele fala, pô, quanto tempo eu não vejo o Sam, né? Desse jeito e tal, né? Achei sensacional. O que eu achei desnecessário, né? Desse episódio foi a motivação da Catherine. Né? Da Catherine eu achei desnecessário, poderia ter posto no episódio 4. E vou explicar por quê, porque ela atrapalhou um pouco a dinâmica desse episódio. Né? A Catherine, você explicar a motivação dela, né? Uma coisa é o Sam falar, poxa, eu matei o irmão dela, né? Entreguei ele para a Freda. Né? Então, eu achei ele falar isso pro Joey, né? Explicar isso pro Joey, o Joey ficar bolado, né? Pô, um cara é um X9, né? Um espião, etc. Tal, não trabalha com espião. O Joey quase deixou ele. Mas, né, depois o Joey entendeu por que ele estava fazendo isso. Né? Ele lembrou, se eu tivesse alguém para cuidar, né? Se ele tivesse a filha dele, vamos pensar na filha, se ele tivesse ainda a filha dele, talvez ele tivesse tomado outra atitude e estaria do lado da Fedra. Então, da Fedra, né? Então, nesse caso, né, você vê que também deu um background maior, né, na história do Henry, né, que não tinha no jogo. Né, o Henry só estava querendo fugir, né, da zona, né, de quarentena, no caso era de Pittsburgh, né, e nesse é do Kansas. Não, teve essa mudança também da localidade. Então você vê que ele estava querendo sair da zona lá de quarentena, onde estavam os caçadores, né? E os caçadores, né? Lembro, né, da última crítica que eu fiz, eu até falo para vocês, os caçadores não tinham rosto no jogo. E eles deram um background bem legal dos caçadores, porque eles deram rosto, né? Deram motivações, né? E isso é legal, né? Mas quando você chega na motivação da Catherine, já que você deu a motivação dos caçadores, você deveria ter falado no episódio 4 e não no quinto episódio, porque eu achei que atrapalhou a dinâmica, né? Você dá, aquela cena ali do quarto, achei extremamente desnecessário, né? Ela ali no quarto. Aquela cena do quarto poderia estar no quinto episódio, no quarto episódio, não no quinto episódio, né? Então, seguindo, né, a lógica, por que eu acho que a Catherine atrapalhou? Porque essa aparição, né, que a gente tem do Baiacu, né, da invasão, né, da horda, né, dos infectados ali, né, dos instaladores, etc. e tal, atrapalhou isso. Né? Porque você olha para o episódio 4, hoje, você observando o episódio 4, né, e o episódio 5, o episódio 4 preparou para a aparição do Baiacu. Né? Pô, ficou lá, né, dentro do prédio, né? Ela inclusive manda fechar o prédio. Né? Só que nisso, né, você, como deixou para puxar isso para o episódio 5, você deveria ter continuado o suspense. Né? A gente está tratando, né, tem todo o background da história, da relação entre o Joe e a Ellie, né, a relação humana, como é que seria o mundo depois de dentro de uma pandemia, né, que a gente está presenciando. Né? A gente pode esquecer que os infectados ainda são pessoas vivas que estão sendo mantidas vivas pelo fungo, né? Então elas estão bem vivas ali e esse contexto todo do mundo da Last of Us, né, é de uma série, né, que a gente está vendo, uma série de terror. Então ele tem que ter os elementos que tem o terror, que é aquele suspense, aquele drama, pô, vai aparecer, né, um inimigo aí estranho que vai vir destruindo tudo e tal. E isso se perdeu, né, por conta de você ter muitos elementos para resolver. Você tinha que ainda explicar a motivação da Catherine, né, que poderia ter sido explicado no episódio 4, como eu falei mais para trás no vídeo, né? E você tem que fechar o arco, né? Você tem que fechar a trama, né? Tem que fechar, mostrar, né, a parte aqui do Joey sendo sniper, que foi
fidelíssimo ao jogo, né? Quem jogou sabe, né? Pô, o sniper lá de cima dando tiro, né? Você tendo que escapar e tendo que ir por trás da casa, né? Tal. A gente sentiu a gameplay ali, né? Começou a sentir a gameplay ali, principalmente quando o Joey pega para começar a atirar tanto nos caçadores quanto nos infectados. Então você sente isso na gameplay. Só que você deveria ter dado um suspense maior para a aparição do Baiacu, né? E de todos os outros infectados que estavam ali. Né? Você vê que foi uma horda de infectados, que é sensacional. As cenas de ação são sensacionais. Só que você deveria ter dado, né? Foi muito corrido, né? Você não sentiu tanto como você deveria sentir. E isso já me deixou, né, um pouco, não vou dizer chateado, porque pô, a cena de ação são sensacionais. Mas me deixou no padrão dos outros episódios, porque esse episódio tinha um potencial para ser o melhor episódio da, do ano, né, de Last of Us. Ele poderia superar os outros 4 episódios muito facilmente. Né? Ele poderia ser o melhor episódio do ano. A gente, se observar bem, toda semana a gente fala da evolução do The Last of Us. A série vem evoluindo, né, de forma constante. E nesse episódio ela manteve o padrão do episódio 3, 4, né, e ficou no nível de excelência. Né? A gente não tem muito o que reclamar, mas ela ficou um pouco corrido. E isso me chamou muita atenção, né, porque o Greg, a gente conhece de como ele faz série, né? Pô, quem assistiu Chernobyl da HBO sabe que a série é sensacional. E as séries da HBO não costumam ser corridas. Né? Eles até às vezes até demoram demais no arco para trabalhar bem aquele personagem. Né? Então eles ficam ali, ó, trabalhando bem aquilo ali para quando chegar você ter um impacto. Né? Quem conhece as séries da HBO sabe, né? Pô, desde lá de Sopranos, né? Game of Thrones, House of Dragon, eles criam, né, um clima para quando chegar no ápice você sentir aquele impacto. Né? Tanto quem jogou, né, o jogo The Last of Us, o primeiro The Last of Us, está sentindo o impacto de novo. Né? Mesmo que seja reproduções das mesmas cenas, seja fiéis. Você sente o impacto daquilo. Né? O impacto muito grande que eu senti foi essa menina, né? Que a gente está vendo aqui, né? A atriz Mirim que fez o instalador Mirim. Nossa, como achei sensacional. E ela é contorcionista na vida real, né? Então ela fez tudo aquilo ali que você vê produzindo para ver o nível de perfeição que a série está tendo. Eles ficaram 28 noites, né? Tava lendo que eles ficaram 28 noites para fazer, né, essa cena toda, né, da horda dos instaladores. E foi assim, dentro da medida do possível, foi sensacional. Né? Por isso que eu falo, essa série, esse episódio tinha tudo para ser mais impactante, se não fosse muito corrido. Se tivesse trabalhado, né, o suspense deles aparecer, e quando ele aparecer, tivesse aquele impacto. Né? Você não sentiu muito, aí você atrapalha na hora da fluidez do combate, né, do Joey acertando os instaladores, né, porque você não sente tanto impacto, né? Parecia mais um filme de ação, né? O filme de ação não se importa tanto com suspense, é ação. Então foi mais para ação do que para o próprio suspense que a série pede. A série e os jogos são totalmente suspense. Você fica naquele suspense sempre, principalmente o The Last of Us 2, né? Que a gente ficou abismado com tudo que do jogo, né? Todo o suspense que vinha, né? Dos novos infectados e tal. A gente levava realmente um susto, né? A gente não pode esquecer, né? Que é padrão terror, não é padrão ação, né? Ele não é ação. Ele trata de um mundo pós-apocalíptico, trata de criaturas, né? Dos infectados. Então ele tem um elemento para te dar um susto, para te amedrontar certos momentos e tanto o espectador quanto os personagens. Né? E você não sentiu tanto isso perde um pouco a graça. Mas tirando isso, o episódio, né, foi sensacional. Né? O fim do arco da Catherine, né, sendo morta por esse instalador Mirim, né, por essa instaladora Mirim, né, foi sensacional. Né? E agora a parte que fez todo mundo chorar. Né?
Quem não chorou nessa cena tem um fungo no coração, já está morto por dentro, porque ela me fez chorar tanto no jogo, né, o impacto do jogo, quanto de novo aqui no filme. Né. A forma com que eles trataram isso, né, e você vê que ela foi, a cena pode ter sido rápida, mas ela foi de impacto, né, ela foi bem impactante, né, até desde do fechamento lá, né, quando eles conseguem sair da zona de infectados, né, até a morte, né, do Sam e do Henry, né, você vê ali, você vai sentindo, né, e quem já viu o jogo já estava já esperando. Pô, vai acontecer, tá chegando, tá chegando, tá chegando. E ela foi mais impactante, né, na série do que no jogo. Tudo que a Ellie vai estar sofrendo agora, né, a forma, né, como o Sam conta para ela que estava infectado, no jogo não tem isso. No jogo ele não conta para ela que está infectado. Ali ela conta e ela tenta, e ela, né, se corta, tenta ajudar o Sam, né, curar o Sam, né, que no sangue dela estaria curado, e não funciona assim. Né? Quando ele está infectado, os dois morrem, e ela chorando, né, depois disso, né, você vê ela chorando, né, a cena, né, dela ali, né, depois deles enterrarem os dois, né, ali, e pedindo desculpa, né, deixando escrito ali na lousa do Sana, pedindo desculpa, né, e os dois indo embora, é uma cena muito bem trabalhada, muito impactante. Eu estou emocionado só de lembrar, né, aqui. Né? E eu queria ter visto mais dessa relação da Ellie e do Sam. Né? Por isso que eu acho que aquela explicação dela, né, da Catherine, né, ter tido ali, foi desnecessária, porque você tá com o meu tempo de um suspense maior para o Baiacu aparecer, e com o meu tempo também de você criar um laço maior entre a Ellie e o Sam, pelo menos você ter uma visualização maior. Mas mesmo assim não diminuiu o impacto final, né, desse episódio, que foi fantástico, de The Last of Us. E o próximo episódio, né, que a gente vai ter agora, a volta do Tommy, né, que só apareceu até agora no primeiro episódio, né, eles reencontrando o Tommy, né, a forma com que vai ser tratado, né, a primeira a aparição da Maria, né, e o arco que vai ser feito agora, que é os canibais, né, que a gente vai entrar agora, vai ser, vai ter esse peso, né? Isso aí que ela tá levando do Sam, com certeza, ela vai levar agora para esse arco final da série, né? Chegamos à metade da série agora, no quinto episódio, faltam ainda mais 4 episódios, né? Então vai até o episódio 9, então a gente passou da metade aí da temporada. E a gente tem muita coisa ainda para ver, muita coisa que eles devem ter trabalhado de forma sensacional. Acredito que a série só vai crescer, né? E a segunda temporada, ela vai levar isso para a segunda temporada, né? Com certeza ela vai levar esse impacto. Não vou entrar muito no spoiler do jogo, para quem não jogou não estragar, né, do que a gente deve esperar para a segunda temporada. Mas quem já jogou já sabe, né, como é essa decisão, né, a decisão, né, do Joel, né, e o que ela passou agora com o Sam, isso vai afetar o futuro deles na segunda temporada. No final, né, dessa primeira temporada, ela vai ter ainda, né, o resquício disso. Valeu, galera. Essa foi a análise, né, na segunda-feira que vem. Vai ter análise do episódio 6 também. Todas elas vão ser em vídeo agora, né, porque fica mais fácil de explicar, mais fácil de colocar para vocês a ideia, né, do que ficar escrevendo e tal. Né, às vezes é muita ideia e às vezes falando fica melhor. Então agora a gente vai ter esse formato agora, né, de toda segunda vídeo no YouTube. Né, vou informar vocês lá no Instagram. Continua seguindo a página tanto no Instagram, se inscreva no canal, dá o seu joinha aí. Valeu, obrigado, gente, valeu.